Olá a todos, uma vez mais quero estender a minha gratidão à Casa Espírita Casa do Caminho, através da Roseli, pela oportunidade de estarmos dialogando neste espaço que une as nossas almas, que nos envolve através de um objetivo em comum. Que possamos nos ligar ao Divino Mestre Jesus, rogando o auxílio a todas as criaturas que se encontram num estado de sofrimento e de dor. Que os mensageiros do Divino Mestre possam amparar, instruir, auxiliar, despertando a criatura humana para o entendimento das leis de amor e misericórdia de nosso divino Pai Excelso. Que esta paz possa nos envolver a todos, hoje e para todo sempre. Vamos dialogar um pouco a respeito de uma leitura, de um tema que nos coloca em torno da ideia de sofrimento. E nós estamos, a partir dessa ideia do que é o sofrimento, então qual a principal função do sofrimento? Que função primária é esta do sofrimento na vida da criatura humana? E nós vamos entendendo, podemos dizer de uma maneira reducionista, entre aspas, de que o sofrimento é aquela condição que nos devolve, que nos coloca novamente no caminho em que nos aproxima das leis divinas, das leis de amor, das leis de justiça. Há uma tela belíssima de um pintor norueguês, que é o Edvard Munch, intitulada, se muito não me engano, Amor e Dor. Esta tela fala um pouco da sua história, da sua vida, que é marcada por inúmeras experiências de amor e de dor e de sofrimento. Nesta tela de Edvard Munch, nós vamos perceber um jovem debruçado no colo de uma outra jovem, onde os cabelos delas caem por sobre este jovem, e ali há uma comunhão. Você não consegue dizer exatamente quem é aquele que está sofrendo, quem é aquele que está num estado de dor, que não é uma dor física, e aquele que está amparando, acolhendo e auxiliando. Porque nesta relação apresentada na tela de Edvard Munch, amor e dor, é uma mesma coisa, é uma mesma experiência vivida por ambos. Ambos estão envolvidos na experiência do amor e ambos estão envolvidos na experiência da dor, do sofrimento. Então nós temos que, a partir de uma reflexão, procurar entender que sofrimento não é uma experiência negativa. O que nós temos que entender é que, dentro dessa dimensão do sofrer, qual o sentido que está investido desse estado de sofrer e de sofrimento? Então nós temos que olhar e procurar entender que numa determinada condição de sofrimento precisamos buscar a compreensão do que desencadeou esse estado de sofrimento, porque nós podemos ver uma pessoa que ama alguém e aquele que está num estado de sofrimento, este que ama também sofre. Tá? Sofre porque ama. Olha que questão interessante.
Então, a experiência da dor desperta na criatura humana a capacidade de irmos nos desbastando das emoções primitivas e desenvolvendo emoções mais elaboradas que vão oferecendo uma condição de nos relacionarmos de maneira mais organizada, ofertando condições melhores, mais salutares, dentro das relações que vamos construindo com o outro e com o mundo. Então, não é uma questão muito simples para estarmos dialogando e refletindo de maneira assim tão simplória. A partir destas reflexões, eu gostaria de trazer para estarmos pensando a questão do capítulo 1, que são dos gozos, das penas e gozos terrestres, contido no livro dos Espíritos, a questão de 921, que diz o seguinte, abre aspas, concebe-se, eu vou estar lendo aqui para vocês, para que não venhamos a fugir, né, da questão como ela está escrita. Então, concebe-se que o homem será feliz sobre a terra quando a humanidade estiver transformada. Mas, até lá, cada um pode se garantir de uma felicidade relativa. Então, Kardec enxerga que o mundo que nós vivemos, a Terra, ela é um mundo imperfeito, onde nos coloca em contato com a dimensão da dor e do sofrimento. Então, Kardec pergunta, enquanto essa humanidade não estiver transformada, é possível que cada criatura, a partir do seu movimento próprio, do seu esforço, possa alcançar a felicidade relativa? E os Espíritos nos colocam, então, o seguinte. A resposta dada pelos Espíritos é a seguinte. O mais frequentemente, o homem é o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele se poupa dos males e chega a uma felicidade tão grande quanto o comporta sua existência grosseira. Então, os Espíritos nos orientam que o estado de sofrimento que passamos a viver não é decorrente de um mundo, de uma experiência externa. Não é o meio externo que, às vezes, por faltas de recurso, por uma condição imperfeita, gera dor e sofrimento. Mas a criatura que, caminhando na estrada da vida, dentro do seu processo evolutivo, à medida que torna-se capaz de fazer suas próprias escolhas, fazendo uso do livre-arbítrio, pode assimilar, a partir de intuições, a partir de uma condição em que está inserido nas leis naturais estabelecidas por Deus, sentir isto em seu íntimo e, com isto, domar as imperfeições de que carrega e se mantendo nesta senda, neste propósito, balizado pelas orientações, pelos referenciais sublimes, ou se deixar ser arrastado
pelas impressões, pelo estado, pelas pulsões que podem levá-lo a se distanciar destas leis. Então, é uma condição que caracteriza a capacidade de fazer uma escolha. Então, a nossa escolha, e a partir desta escolha, nós vamos nos distanciar das leis de Deus ou vamos nos sustentar em torno destas leis. Quanto mais nós nos mantemos sustentados nestas leis, que podem ser percebidas, podem ser compreendidas dentro da nossa dinâmica da intuição, que é um tipo de inteligência. Então, a inteligência não é apenas aquilo que nós entendemos como processos cognitivos. A inteligência é muito mais ampla. Daí, as expressões de Daniel Goleman, das múltiplas inteligências, e de outros autores que vão compreendendo que não existe apenas uma única forma de interpretarmos inteligência a partir de um referencial cognitivo, intelectivo. Existem outros estados de inteligência que podemos assimilar e, assimilando, nos aproximarmos dessas leis sublimes e mantermos nesta senda. Ou podemos nos distanciar a partir de uma escolha, de um posicionamento, de um arrastamento das pulsões, porque não soubemos dominá-las, e então vamos naturalmente criar uma situação de dor e de sofrimento, que é uma experiência, uma forma de sentir uma determinada escolha e mostrar para nós que é preciso corrigir esta bússola e nos devolvermos ao caminho ajustado. Kardec, a partir desta orientação dos espíritos, então diz o seguinte: somos punidos desde esta vida pelas infrações às leis da existência corporal, pelos males que são a consequências dessas infrações, é o que nós havíamos conversado, e de nossos próprios excessos. Se remontarmos gradativamente à origem do que chamamos nossas infelicidades terrestres, veremos estas, na maioria das vezes, como consequências de um primeiro desvio do caminho reto. Por esse desvio, entramos num mau caminho e, de consequência em consequência, caímos na infelicidade, que nos colocam no estado de sofrimento. Então, nós vamos entendendo que a principal meta, a principal objetivo, podemos pensar dessa maneira, do sofrimento é nos tirarmos desse estado de infelicidade, nos colocando novamente naquele caminho em que nós nos desviamos. Kardec diz, eu vou voltar aqui a um ponto que ele diz o seguinte: somos punidos desde esta vida pelas infrações às leis da existência corporal, pelos males que são a consequência dessas infrações, e agora ele diz, e de nossos próprios excessos. Aqui nós podemos novamente nos recordarmos do mito do amor expresso nos pensamentos de Sócrates. Sócrates relata o mito sobre o nascimento do amor,
expressa por Diótima. Alguns historiadores relatam que Diótima foi um pseudônimo adotado por Sócrates, outros relatam que não, que Diótima realmente existiu. A questão aqui não é esta. Nós vamos apenas ficar com o resumo deste mito para pensarmos o que Kardec coloca aqui, que diz que somos punidos frente às infrações que cometemos e os nossos próprios excessos. Então, neste mito, o amor nasce da união do excesso com a pobreza. Então, estava havendo uma festividade em decorrência de um casamento, e no Olimpo, vários deuses ali convidados, entre esses estava Recurso, filho de Prudência, fora convidado e que constantemente se perdia nos seus excessos, tá? Criava situações, como nós vamos ver nessa festividade. Então, Recurso, ele se embriaga, ele se excede na ingestão, né, ali da essência, do néctar das flores que estavam sendo servidos ali naquele banquete. E neste excesso em que ele se coloca, ele se entorpece, e entorpecido ele vai procurar se resguardar num daqueles aposentos. Nas imediações, transitava num estado de miséria, de falta à pobreza, que, percebendo o estado de Recurso, adentra sorrateiramente aquele ambiente, e naquele recinto, naquele ambiente, pobreza deita-se com Recurso. E naquela união entre os excessos de Recurso e a falta de pobreza, nasce o amor. Então, o que nós vamos identificar é que o amor é esta condição que nasce quando alcançamos a capacidade de acharmos o equilíbrio para as coisas, que nos tira do excesso. Porque nesta união, o excesso de recurso equilibra a falta de pobreza. Então, deixa de existir falta e deixa de existir excesso, o que dá o equilíbrio. Havendo equilíbrio, há uma condição ajustada para se viver, onde somos envoltos, né, e nos expressamos em torno dessa condição de amar e sermos amados. Então, só podemos amar de uma maneira verdadeira quando somos capazes de sairmos do nosso entorpecimento dos excessos e quando conseguimos nos preencher saindo do nosso estado de pobreza, que é nosso estado de falta de conhecimento, falta de sensibilidade por nós mesmos e pelo outro, falta de recursos em decorrência, por vezes, de excessos. Olha como esses estados extremos nos desequilibram e nos colocam numa condição de sofrimento e de dor. À medida que nós entendemos, saímos desses extremos e alcançamos um ponto de equilíbrio, e o ponto de equilíbrio não caracteriza uma condição morna passiva, não é isto. Precisamos alcançar esse ponto de equilíbrio para assumirmos o protagonismo da vida, as responsabilidades que caracterizam o processo de transformação nossa e transformação do nosso semelhante, não pela imposição, mas pelo exemplo, do que nós vamos ver nas orientações, na vivência que Jesus nos ofertou.
a partir do Evangelho que nos dá e da maneira como ele vive esse Evangelho, exemplificando. Então é importante nós entendermos isto. O sofrimento, não tenhamos dúvida, ele é necessário à criatura humana, porque através dele, funcionando como bússola bendita, nos devolve ao entendimento dessas lições de amor, de misericórdia e justiça. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos com que envolve a todos nós, teus filhos, que ainda imperfeitos e vacilantes, necessitamos da tua presença em nossas vidas. Oferta-nos as bem-aventuranças do Evangelho sublime de teu Filho maior que temos por Jesus. E permita, Senhor, que a exemplo de Judas, nós não nos deixa obliterarmos a nossa consciência atormentada no ato imperfeito. Nos colocamos na condição obscura e tormentosa. Oferta-nos a experiência bendita de sermos socorridos nos braços de quem ama, nos levantando ao convite de caminhar na senda do progresso, nos conduzindo para o porto seguro de amarmos e sermos amados, hoje e para todo sempre. Que o Divino Mestre nos envolva nas bênçãos de paz. Graças a Deus.